Estamos de volta com a segunda parte do estudo dos ácidos desse módulo 6, que é o módulo das funções inorgânicas. Depois de ter estudado a nomenclatura dos ácidos, nós vamos agora apresentar os diversos critérios de classificação dos ácidos. O primeiro critério é um critério importantíssimo e você já está a par desse critério. É quanto à presença de oxigênio na molécula. Aí os ácidos são classificados em hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos são aqueles que não possuem oxigênio na molécula. Exemplo, HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, HNC, que são inclusive os principais dos hidrácidos. E que nós vimos que na nomenclatura todos eles terminam com sufixo hídrico. Ácido iodídrico, ácido cianídrico, ácido isocianídrico, ácido clorídrico, etc. Já os oxiácidos são aqueles que possuem oxigênio na molécula. HNO2, HNO3, H2SO3, H2SO4, H3PO4, H2CO3 e HClO4. Ácido nitroso, ácido nítrico, ácido sulfuroso, sulfúrico, fosfórico, carbônico, e aqui o cloro tem NOx mais 7. Portanto, é PERICO, é o ácido perclórico. São os oxiácidos, alguns oxiácidos, porque existem muitos oxiácidos. Então, está aí o primeiro critério, um critério importante, principalmente por causa da nomenclatura, já que a regra dos hidrácidos é sempre a mesma, terminar com o sufixo hídrico na nomenclatura, enquanto os oxiácidos nós vimos uma tabela que dá nome à maioria dos oxiácidos. Vamos para o segundo critério de classificação dos ácidos. O segundo critério de classificação dos ácidos é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Hidrogênio ionizável é o hidrogênio que em solução aquosa será liberado na forma de H+, ou de H3 ou mais. Aqui uma regra importantíssima. Todo hidrogênio de um hidrácido é ionizável. Então, todos os hidrogênios dos hidrácidos são ionizáveis. Só que nos oxiácidos só é ionizável o hidrogênio que estiver ligado diretamente a um átomo de oxigênio. Então, todos os hidrogênios dos hidrácidos serão liberados na forma de H+, ou de H3 ou mais, em solução aquosa. Já nos oxiácidos, só serão liberados na forma de H+, ou de H3 ou mais, os oxiácidos, aqueles hidrogênios em que o hidrogênio estiver ligado diretamente ao oxigênio. E aí eu lhe digo uma coisa, na prática, quase todos os hidrogênios dos oxiácidos estão ligados ao oxigênio. Em quase todos os oxiácidos que você imaginar, o hidrogênio vai estar ligado ao oxigênio. Então, o número de hidrogênios ionizáveis é o número de hidrogênio que o oxiácido tem. Porque se ele tiver 2 hidrogênios ionizáveis, os 2 estão ligados no oxigênio. Se ele tiver 3 hidrogênios ionizáveis, os 3 estarão ligados ao oxigênio. Se tiver 4 hidrogênios ionizáveis, os 4 estarão ligados diretamente ao oxigênio. Então, na grande maioria dos oxiácidos, o hidrogênio está ligado diretamente ao oxigênio. Isso significa que ele é ionizável. Na prática, só tem 2 exceções. Aqueles 2 ácidos que eu te disse que a gente iria abordá-los aqui ainda. O H3PO3 e o H3PO2. Vamos chegar a eles. Então, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, nós temos os monoácidos, também chamado de ácido monoprótico. Ele só tem um hidrogênio ionizável. HCl, HNO3, HNO2, HCN, e eu escrevi aqui em vermelho o H3PO2. O que é que significa dizer que ele só tem um hidrogênio ionizável? Que desses 3 hidrogênios, só um está ligado no oxigênio. Os outros 2 estão ligados ao fósforo. Daqui a pouco eu vou fazer a estrutura desse ácido para você confirmar isso. Os diácidos, também chamados de ácidos dipróticos, eles têm 2 hidrogênios ionizáveis.
o H2SO4, o H2S, o H2SO3, o H2CO3. Então veja que são ácidos que têm realmente 2 hidrogênios. No hidrácido, todo hidrogênio é ionizável. Nos oxiácidos, na grande maioria deles, só tem 2 exceções. Os hidrogênios vão estar ligados no oxigênio, então todos eles são ionizáveis. A outra exceção é o H3PO3. O que é que significa dizer que ele é um diácido? Que desses 3 hidrogênios, só 2 estarão ligados ao oxigênio. O outro estará ligado ao elemento central, que no caso ali é o fósforo. E no caso ali, portanto, só 2 hidrogênios serão ionizáveis. Um triácido, também chamado de ácido triprótico, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, o H3PO4, o H3BO3. E os tetrácidos, eles têm 4 hidrogênios ionizáveis, como por exemplo H4P2O7, H4SiO4, H4FeSN6. Então veja, você sem se preocupar com os 2 em vermelho, se o ácido só tiver um hidrogênio, esse único hidrogênio é ionizável. Ele, portanto, é um monoácido. Se um ácido tiver 2 hidrogênios, os 2 hidrogênios serão ionizáveis. Ele será um diácido. Se ele tem 3 hidrogênios, os 3 serão ionizáveis. Ele será um triácido. Se ele tem 4 hidrogênios, os 4 serão ionizáveis. Ele será um tetrácido. Só tem 2 exceções. O H3PO2 e o H3PO3. Somente nesses 2 ácidos tem algum hidrogênio que não está ligado no oxigênio. Então vamos lá, eu coloquei aqui 3 ácidos com fósforo. O H3PO4, o H3PO3 e o H3PO2. Nós até demos, já formulamos o nome deles, H3PO2, H3PO3, H3PO4, obedece àquela regrinha. Vamos até colocar aqui o NOx, menos 4, mais 3, fica mais 1. Mais 1 é hipooso, é o ácido hipofosforoso. Aqui, menos 6, mais 3, mais 3. Mais 1 e mais 2 é hipooso, mais 3 e mais 4 é oso. Então aqui é o ácido fosforoso. E aqui vai dar mais 5, menos 8, mais 3, mais 5. Mais 5 e mais 6 é ico, é o ácido fosfórico. E mais 7 é perico. Então, ácido hipofosforoso, ácido fosforoso e ácido fosfórico. Veja bem, no ácido fosfórico não é exceção. Ele tem 3 hidrogênios, os 3 são ionizáveis. Lembre-se que só são exceções esses 2. Então daqui a pouco eu vou dar as regras para você fazer as fórmulas estruturais e as fórmulas de Lewis. Mas aqui você já sabe o seguinte, na grande maioria o hidrogênio vem ligado direto ao oxigênio. Então vou colocar um hidrogênio ligado direto ao oxigênio, o outro hidrogênio ligado também direto ao oxigênio. Até agora eu só coloquei 2 hidrogênios, tem mais um. O outro hidrogênio ligado direto ao oxigênio, isso a gente chama de valência. A valência do hidrogênio é 1, sempre o hidrogênio terá uma única ligação. A valência do oxigênio é 2, ele tem 2 ligações covalentes. E a valência do fósforo, como ele é da família 5A, ele tem 3 ligações covalentes normais. Mas ainda falta um oxigênio. Se falta um oxigênio, significa que o fósforo, nós vamos falar disso, eu posso colocar uma ligação covalente coordenada. Então, está aí a estrutura, a fórmula estrutural plana do H3PO4. Se eu colocar os elétrons desemparelhados, eu terei agora a estrutura de Lewis. E se você olhar, nós estamos obedecendo a regra do octeto. O oxigênio tem sempre 8 elétrons, porque cada ligação dessa vale 2 elétrons, um par. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. O fósforo também, 2, 4, 6, 8. Ok? O oxigênio aqui de cima, 2, 4, 6, 8. Só o hidrogênio, que na regra do octeto se estabiliza só com 2 elétrons. Então está aqui o H3PO4. Veja que ele não é uma exceção. Por que ele é um triácido? Porque ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Os 3 hidrogênios estão ligados diretamente ao oxigênio. Agora, me explique por que o H3PO3 é um diácido. Vamos lá. Porque só tem 2 hidrogênios ligados ao oxigênio.
Você vai fazer a estrutura dele assim, ó. Tá aí o primeiro hidrogênio ligado ao oxigênio e o segundo também. Ele é um diácido, portanto só tem esses dois. Falta eu colocar mais um hidrogênio, que no caso está ligado diretamente ao fósforo, ao elemento central. E falta ainda um oxigênio. O fósforo tem 3 ligações covalentes normais. Se tiver mais uma, é uma dativa, uma ligação coordenada. E aqui, vou diminuir um pouquinho essa ligação, para imprensar aqui o oxigênio. Quando eu coloco os elétrons, eu tenho a estrutura de Lewis. Se eu não colocar os elétrons livres, os elétrons desemparelhados, eu tenho uma estrutura plana, ou de Kekulé. Então esse ácido, ó, o H3PO3, só tem 2 hidrogênios ionizáveis, porque só 2 hidrogênios estão ligados ao oxigênio. Esse hidrogênio que eu estou destacando aqui em azul, ó, ele não é ionizável, porque ele está ligado diretamente ao fósforo. Então, são os únicos 2 que você se preocupa, porque são os únicos 2 ácidos que na prática nos interessam, que tem algum hidrogênio que não está ligado ao oxigênio. E o que é que significa esse H3PO2 ser um monoácido? Só tem um hidrogênio ionizável. Que desses 3 hidrogênios, ó, só um está ligado ao oxigênio. Então a fórmula dele é essa. Está aí o hidrogênio ligado ao oxigênio. Agora os outros 2 hidrogênios, 1, 2, estão ligados diretamente ao fósforo. H3PO, falta mais um oxigênio. O fósforo já está com 3 ligações covalentes normais. Falta uma ligação coordenada. Eu coloco aqui, ó, o oxigênio. E aí, só um hidrogênio é ionizável. Esse hidrogênio que eu destaquei aí com o pincel vermelho. Esses hidrogênios que eu estou destacando em azul, ó, eles não estão ligados ao oxigênio. Portanto, são hidrogênios não ionizáveis. O que é que significa um hidrogênio ser não ionizável? Significa que se eu colocar esse ácido em solução aquosa, ele só vai liberar um H+. Esses outros 2 não serão liberados. Se eu colocar esse ácido em solução aquosa, ele vai liberar 2 hidrogênios ionizáveis. Esse não será liberado. Agora, se eu colocar esse triácido em solução aquosa, ele vai liberar os 3 hidrogênios ionizáveis, porque os 3 hidrogênios estão ligados ao oxigênio. Então, tá aí esse segundo critério importantíssimo de classificação dos ácidos, que é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. É um ácido monoprótico, diprótico, triprótico e tetraprótico. Significa que ele tem 1, 2, 3 ou 4 hidrogênios ionizáveis. Quero lhe falar mais alguns detalhes importantes sobre esse critério de classificação dos ácidos. Então, eu quero apresentar aqui para você a ionização de um diácido, de um triácido, de um tetraácido. Como é que a gente faz? Os ácidos polipróticos, ou poliácidos, que são os ácidos que têm 2 ou mais hidrogênios ionizáveis, eles se ionizam em etapas. Em cada etapa, ele vai perdendo um hidrogênio ionizável. Por exemplo, o ácido sulfúrico, ele é um diácido. Ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, na primeira etapa, ele tinha 2 hidrogênios ionizáveis, ele perde o primeiro H+. Quando ele perde o primeiro H+, ó, fica o que agora? Sobra o que? HSO4-. Esse sinal -1 é para dizer que já foi perdido o primeiro hidrogênio ionizável. Veja que eu estou representando aqui H+, que é a forma mais simples de ionizar um ácido. Agora você pega esse produto aqui, ó, que é o HSO4-, que já perdeu um hidrogênio ionizável, ele vai perder agora o segundo e último hidrogênio ionizável que ele tem. Era HSO4-. Depois que ele perdeu o H+, vai ficar agora o quê? Ó? SO4-2-. Para cada hidrogênio ionizável que você vai ionizando do ácido, você vai acrescentando uma carga negativa. Então está aqui as 2 etapas de ionização do ácido sulfúrico de maneira simplificada, já que eu estou liberando H+. Vamos agora mostrar as 3 etapas de ionização de um triácido, que é o ácido fosfórico, e agora eu vou mostrar produzindo H3 ou mais, ok? Então a água não estará mais em cima da seta, ela estará fazendo parte do reagente.
O H3PO4 vai doar o primeiro H+ para a água. Quando ele doa o primeiro H+ para a água se transforma em H3 ou mais. E ele se transforma em que agora, pessoal? H2PO4 menos. Esse menos significa que já perdeu um hidrogênio ionizável. Aí você agora leva esse H2PO4 menos para o reagente da segunda etapa, para ele perder o segundo hidrogênio ionizável. O H2PO4 menos vai doar outro H+ para a água se transforma em H3 ou mais, e ele se transforma em que agora? Me ajuda? HPO4 2 menos. O 2 menos significa que ele já perdeu 2 hidrogênios ionizáveis. Traga ele agora para o reagente da terceira etapa, que ele vai perder o terceiro e último hidrogênio ionizável. O HPO4 2 menos vai doar o último hidrogênio ionizável para a água se transforma em H3 ou mais, e aí, em que ele se transforma agora? PO4 3 menos, que é o ânion fosfato. Daqui a pouco, quando a gente vai estudando sais, na verdade, é que eu vou ensinar a dar nome a esses ânions. Fosfato, hidrogenofosfato, dihidrogenofosfato, não se preocupe, que você vai aprender a dar nome a esses ânions. Então está aí a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa de ionização do ácido fosfórico. Então os poliácidos se ionizam em etapas. Em cada etapa ele vai perdendo um hidrogênio ionizável. Às vezes, numa prova, ele pode pedir a reação global, que é mostrando todos os hidrogênios ionizáveis que foram liberados. É como se você pode fazer isso de maneira sem ter que somar as 3 etapas, ou então somando, como eu vou te mostrar. O H3PO4, como ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, ele precisa de 3 moléculas de água para receber os 3 hidrogênios ionizáveis, se transformando em 3 H3 ou mais. Ou de maneira mais simples, 3H+. E aí depois que ele perdeu os 3 hidrogênios ionizáveis, ele se transforma em quê? PO4 3 menos. Está aí a reação global de ionização do ácido fosfórico. Nada mais é essa etapa aqui, ó, do que a soma das outras 3. Porque você cancelaria o que aí? Ó? Você cancelaria o H2PO4 menos, o H2PO4 menos. O HPO4 2 menos com o HPO4 2 menos. O que sobrou? H3PO4, 3H2O, 3H3O mais e PO4 3 menos. Então a global, na verdade, é a soma das 3 etapas que aconteceram. Na verdade, o ácido não perde os 3 hidrogênios ionizáveis de uma única vez. Ele vai se ionizando em etapas, ok? Mais um detalhe ainda, para a gente encerrar esse segundo critério de classificação dos ácidos, que é um critério importantíssimo, que é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. E aí, para provar que você entendeu tudo que a gente falou, vamos fazer a ionização daquelas 2 exceções, o H3PO3 e o H3PO2. Começando pelo H3PO2, você viu que ele é uma exceção, ele tem 3 hidrogênios, mas só um é ionizável, só um está ligado ao oxigênio, portanto ele é um monoácido, ele se ioniza em uma única etapa. Então vamos fazer a ionização dele, o H3PO2 mais a água, ele doa um H+ para a água se transforma em H3 ou mais, e o que é que sobra agora? Vamos lá, H2PO2 menos. Esse menos 1 significa que ele perdeu um hidrogênio ionizável. E pronto, já parou. Esses 2 hidrogênios que ele tem ainda, não são mais hidrogênios ionizáveis. Portanto, não são mais liberados em solução aquosa. Ele é um monoácido. Ele se ioniza em uma única etapa. Acabou. Esses hidrogênios estão ligados diretamente ao fósforo e, portanto, não são ionizáveis. Mostrando que você entendeu, vamos agora para o H3PO3, que é a outra exceção. Desses 3 hidrogênios, só 2 estão ligados ao oxigênio, portanto, ele é um diácido. Ele se ioniza em 2 etapas. Vamos para a primeira. O H3PO3 vai doar o primeiro H+ para a água. A água, quando recebeu o H+, se transforma em H3 ou mais. E aí, o que é que sobra? H2PO3 menos. Esse H2PO3 menos ainda tem um hidrogênio ionizável, porque ele é um diácido. Ele vai doar o segundo e último H+ para a água, produzindo H3 ou mais, e ele se transforma em que agora, me ajuda? HPO3 2 menos. O 2 menos significa que ele já perdeu 2 hidrogênios ionizáveis, e agora esse hidrogênio que está aqui, ó, ele está ligado diretamente ao fósforo. Ele não é ionizável. Ele não será liberado em solução aquosa na forma de H+, nem de H3 ou mais, ok? Então, realmente você estudou aí, ó,
e aprendeu tudo que tem que saber, todos os detalhes, inclusive como fazer a ionização em etapas, produzindo H+, ou produzindo H3 ou mais, para os monoácidos, diácidos, triácidos e tetrácidos. Vamos para o terceiro critério de classificação dos ácidos. Um terceiro critério importantíssimo também de classificação dos ácidos é quanto ao grau de ionização, que a gente representa pela letra alfa. Quanto ao grau de ionização, também podemos dizer quanto à força. Vocês vão ver que quanto ao grau de ionização ou quanto à força, os ácidos podem ser fracos, moderados ou fortes. Moderado também é chamado de semiforte. Vamos ver como é que se calcula o grau de ionização, que a gente representa pela letra alfa. Você vai pegar o número de moléculas ionizadas e vai dividir pelo número de moléculas inicial. Quanto maior o alfa, maior o número de moléculas ionizadas e, portanto, mais forte o ácido é. O que é um ácido forte? É um ácido que se ioniza bastante, que libera praticamente todas as moléculas, liberam seus hidrogênios ionizáveis. É um ácido que se ioniza praticamente 100%. E o que é um ácido fraco? Se o alfa é pequeno, significa que poucas moléculas se ionizam. Você coloca um determinado número de moléculas em água, mas apenas uma pequena parte delas se ionizam. Então, se o alfa for menor do que 5%, o ácido é fraco. Significa que menos de 5% das moléculas em solução aquosa se ionizaram, é um ácido fraco. Se o alfa estiver compreendido entre 5% e 50%, o ácido é moderado, semiforte. E se o alfa for maior do que 50%, o ácido é considerado um ácido forte. Então vamos colocar aqui dois exemplos. O ácido clorídrico. Experimentalmente se observa que se você colocar, por exemplo, 100 moléculas de ácido clorídrico em solução aquosa, no início você tem 100 moléculas de ácido na forma não ionizada e ainda não tem nada dos íons, porque nenhuma molécula se ionizou. No final, quando ocorrer a ionização, só sobram 8 moléculas das 100 que estavam em solução aquosa. 8 sobraram. Quantas se ionizaram? 92. As 92 que se ionizaram se converteram em 92 H+, e 92 Cl-. Então, no final, o que a gente tem são as 8 moléculas que sobraram, que não se ionizaram, e as 92 que se ionizaram se transformaram em 92 íons H+, e 92 íons Cl-. Você acha que o ácido clorídrico seria classificado como um ácido forte, fraco ou moderado, também chamado de semiforte? Vamos fazer o cálculo. Nós vamos dividir o número de moléculas ionizadas. Se eu tinha 100, agora só tenho 8, se ionizaram 92, sobre o número de moléculas inicial, que eram 100. 92 dividido por 100 dá 0,92. Em geral, o grau de ionização é representado em porcentagem, que seria 92%. Então, o ácido clorídrico é um ácido forte, 92% das moléculas se ionizam. Eu tenho agora o ácido acético, que é um ácido orgânico. A maior parte dos ácidos orgânicos são ácidos fracos. O ácido forte a gente costuma representar com uma seta simples, mostrando que praticamente, às vezes a gente até considera que um ácido forte se ioniza 100%, porque a ionização é muito próxima de 100% no caso ali do ácido clorídrico. Então, às vezes a gente representa com uma seta simples. Já um ácido fraco, a gente costuma representar com uma dupla seta, indicando que uma parte se ioniza e outra parte bem grande, na verdade a maioria das moléculas, ficam sem se ionizar. Você vai estudar muito isso lá na físico-química, na parte de equilíbrio químico. Então, o ácido acético só tem um hidrogênio ionizável, que é o hidrogênio da carboxila, é o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Esses hidrogênios que estão ligados ao carbono não são ionizáveis. Então ele tem um único hidrogênio ionizável. Isso aqui é o carboxilato, o acetato. E esses 3 hidrogênios não são ionizáveis. Então vamos supor que eu coloque 1000 moléculas desse ácido em água. No início não tinha nada de íons. Dessas 1000 moléculas, só 13 se ionizam. Sobram 987 moléculas na forma não ionizada. As 13 que se ionizam se transformam em 13 íons H+, e 13 íons acetato. Então vamos calcular o grau de ionização do ácido acético. Número de moléculas ionizadas, tinha 1000,
agora sobraram 987, se ionizaram 13. Número de moléculas inicial eram 1000 moléculas. 13 dividido por 1000 dá 0,013, né? 0,013. 3 casas decimais para a esquerda. Como a gente costuma representar em porcento, fica 1,3%. Um ácido bastante fraco, já que o grau de ionização deu menor do que 5%. Então está aí o critério de classificação dos ácidos quanto ao grau de ionização ou quanto à força, a rigor, para dizer se um ácido é forte, fraco ou moderado, também chamado de semiforte, nós teríamos que ter, ou então calcular o grau de ionização dele. Porque menor do que 5% é fraco, entre 5% e 50% é moderado, e maior do que 50% é forte, ok? Mas um cientista, Linus Pauling, um grande químico, Linus Pauling, ele criou uma regrinha prática que você pode utilizar para você prever se o ácido é forte, fraco ou moderado, sem ter o alfa. Então veja bem, para você dizer se um ácido é forte, fraco ou moderado, você deve fazê-lo observando o grau de ionização do ácido. Mas nem sempre nós vamos ter o grau de ionização do ácido. Então Linus Pauling criou uma regra prática que eu vou lhe ensinar agora e que serve para, sem ter o grau de ionização, você classificar o ácido quanto à força. E na verdade essa regra realmente funciona, ou seja, se pela regra um ácido é forte, significa que se você for consultar uma tabela de graus de ionização, você vai ver que aquele ácido tem um alfa maior do que 50%. Se pela regrinha do Linus Pauling, que eu vou lhe ensinar já já, o ácido for fraco, se você pegar uma tabela de grau de ionização, você vai ver lá que o ácido tem um alfa menor do que 5%. Se ele for moderado, pode ir lá consultar a tabela, que você vai ver que o grau de ionização dele está compreendido entre 5% e 50%. Então vamos aprender essa regrinha do Linus Pauling, porque ela é muito preciosa para nós, porque só ao olhar para o ácido, nós já teremos condições de classificá-lo quanto à força. Mas não esquecer que, na verdade, esse critério é observando o alfa. Essa regra que nós vamos ensinar é um artifício muito precioso para a gente classificar um ácido quanto à força sem ter que consultar o grau de ionização. Então, vou lhe apresentar agora algumas regrinhas práticas que servem para a gente classificar o ácido quanto à força sem ter o grau de ionização dele. Primeiro, para os hidrácidos. Para os hidrácidos, são poucos hidrácidos importantes, você lembra? Na prática são 7 os importantes, né? A gente tem que memorizar. Quais são os fortes? Somente 3. O HCl, o HBr e o HI. Inclusive, já estou colocando aqui em ordem crescente de força. São 3 fortes, o HCl, o HBr e o HI, ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, mas o HI é o mais forte, inclusive, dos 3. Moderado só tem um, que é o HF, o ácido fluorídrico. Fracos são todos os demais. Todos os demais hidrácidos que nós estudamos são fracos. O H2S, o HCN, o HNC, aqueles 2 hidrácidos que nós vimos que praticamente só cai no Itaime, né? H4FSCN6 e H3FSN6. São também fracos, ok? Então, aqui não tem regra, é memorizar mesmo. Fortes, 3, HCl, HBr, HI. Moderado, 1, HF. Fracos, os demais. H2S, HCN, HNC, ok? Já para os oxiácidos, nós temos uma regra, que foi exatamente a regra que eu te disse, que foi criada pelo Linus Pauling. Essa regra, você pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Quando você subtrair o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, você poderá obter um resultado igual a 3, 2, 1 ou 0. Se der 3, o ácido é classificado como muito forte, como por exemplo o HClO4. Você pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Portanto, 4 menos 1 dá 3. É classificado como um ácido muito forte.
o alfa dele é bem próximo de 100%. Se o resultado der 2, como o caso do ácido sulfúrico, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis, dá 2, então esse ácido é forte. O alfa dele é também próximo de 100%. Às vezes, eles não querem fazer diferença entre muito forte e forte. Se der 2 ou 3, é forte, tá bom? Se der 1, é moderado, no caso do ácido fosfórico, 4 oxigênios menos 3 hidrogênios dá 1. Portanto, é um ácido moderado ou semiforte. O alfa estaria ali compreendido entre 5% e 50%. E se der 0 o resultado, como no caso aqui do HClO, 1 oxigênio menos 1 hidrogênio dá 0. Significa que esse ácido é fraco. Se você for consultar o grau de ionização dele, você vai constatar que é menos de 5%. Então, veja, é uma regra muito simples. Basta você pegar o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. E lembre-se que na maioria dos oxiácidos, porque essa é a regra para os oxiácidos, para os hidratos a gente tem que memorizar mesmo, não tem problema, que são poucos, os oxiácidos são inúmeros, você não teria como decorar, mas a regrinha do Linus Pauling resolve a nossa vida. E não esqueça que na grande maioria dos ácidos, o número de hidrogênios ionizáveis é o próprio número de hidrogênios que o oxiácido tem. 1 é ionizável, 2 são ionizáveis, 3 são ionizáveis, 1 é ionizável. Agora, muito cuidado, né, com aqueles 2 que o número de hidrogênios ionizáveis não coincidem com o número de hidrogênios que eles têm. Vou já falar deles. Mas antes eu quero lhe dizer que essa regrinha aqui do Linus Pauling, ela só tem 2 exceções importantes. O H2CO3 e o H2SO3. O ácido carbônico e o ácido sulfuroso. Pela regrinha, 3 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis, porque isso aqui é um diácido, dá 1. 3 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis, porque também é um diácido, dá 1. Ou seja, todos os 2 deveriam ser moderados. Mas na prática eles são fracos. O alfa deles é menor do que 5%. Se o alfa é menor do que 5%, eles são fracos, indiscutivelmente. Então a regrinha do Linus Pauling não está funcionando para eles. Porque o que diz se um ácido é forte, fraco ou moderado, não é a regrinha do Linus Pauling. É o alfa, é o grau de ionização do ácido. Essa regrinha que o Linus Pauling criou é apenas uma regra que ajuda a gente classificar o ácido sem ter o alfa. Ela realmente funciona, menos para esses 2. E por que, Alexandre, que o carbônico e o sulfuroso acabam não obedecendo a regrinha do Linus Pauling? Porque eles são ácidos instáveis. O ácido carbônico se decompõe espontaneamente em água e CO2. E o ácido sulfuroso se decompõe espontaneamente em água e SO2. Essa dupla seta significa que há um equilíbrio. Então, como são ácidos instáveis, eles acabam sendo fracos e não moderados, como seriam pela regrinha do Linus Pauling, que realmente funciona para a maioria deles, só não para esses 2. Cuidado com aqueles 2 ácidos que eu falei, né, o H3PO2 e o H3PO3, porque eles obedecem essa regrinha do Linus Pauling. Eles não são exceção à regrinha do Linus Pauling. Então por que eu tenho que ter cuidado com eles? Porque eles são exceção na regra anterior, na regra do número de hidrogênios ionizáveis. O H3PO3 não tem 3 hidrogênios ionizáveis, só tem 1. E o H3PO2, desculpem, não tem 3 hidrogênios ionizáveis, só tem 1. E o H3PO3 também não tem 3, só tem 2. Então, na hora de usar a regrinha, não é para fazer 2 menos 3, porque os 3 hidrogênios não são ionizáveis, é para fazer 2 menos 1, que dá 1, e ele realmente é moderado. Aqui não é para fazer 3 menos 3, que daria 0, e você diria que ele é fraco. Não é. É 3 menos 2, porque só 2 são ionizáveis, que dá 1 que é moderado. Portanto, esses 2 ácidos aqui, ó, o H3PO2 e o H3PO3, eles obedecem a essa regra do Linus Pauling. 2 menos 1 dá 1, 3 menos 2 dá 1, 1 é para ser moderado, e realmente eles são. Se você pegar uma tabela com o grau de ionização desses 2 ácidos, você vai ver que o alfa é compreendido entre 5% e 50%. Ok? Eles são exceção na regra do número de hidrogênios ionizáveis. Então, tá aí essa regra muito interessante, que só tem 2 exceções, o carbônico e o sulfuroso, e esses 2 que são exceção no número de hidrogênios ionizáveis. É uma regra que vale muito a pena,
E aí, nós já estamos na terceira regrinha de classificação dos ácidos. Como é importante a gente classificar os ácidos em hidrácidos e oxiácidos, classificar os ácidos quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, até porque essa classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis iria ser importante nessa classificação aqui, quanto à força, usando a regrinha do Linus Pauling para os oxiácidos, ok? Ficou muito tranquilo? Pode usar a regrinha, se der 3 na subtração dos oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, o ácido é muito forte, se der 2 é forte. Lembre-se que às vezes vai ter questão que vai chamar 3 ou 2 simplesmente de forte, sem fazer distinção se é muito forte ou forte. Se der 1 é moderado, se der 0 é fraco. Só 2 exceções, o carbônico e o sulfuroso, e aqui obedece a regrinha sim. E para finalizar, às vezes acontece até em provas algumas coisas engraçadas, né? Em provas abertas, porque o aluno esquece que esses ácidos são exceções em relação ao número de hidrogênios ionizáveis, e aí tem aluno que faz, primeiro para isso aqui, né? 3 menos 3, 0, aí ele diz que é fraco, mas é moderado, porque não é 3 menos 3, é 3 menos 2, que dá 1, ele é moderado. E aí o aluno também esquece aqui, faz 2 menos 3, 2 menos 3 dá menos 1, aí tem aluno criativo que faz, se 3 é muito forte, 2 é forte, 1 é moderado, 0 é fraco, então aqui está dando menos 1, aí ele inventa. Ultra fraco, super fraco, esplendidamente fraco, arretadamente fraco, né? E por aí vai, depende da região do país que ele mora, né? Mas na verdade não é 2 menos 3, é 2 menos 1. Ele também é moderado, ok? Beleza? Vamos para o próximo critério de classificação dos ácidos.